As igrejas. O testemunho da irmã Marlúcia, eu achei que nem ia precisar mais pregar, viu? Fala aí bem alto. A Liberdade Cristã, é uma igreja de milagres. Quem crê nisso? Quem crê nisso? A gente vê de milagre aqui e muitas vezes a gente até desacredita, né? De tanta coisa legal. Coisa bonita que Deus tem feito nessa igreja. E eu tinha uma pregação, até tinha falado com o pastor, ia trazer, há mais de mês estava lá. Deus, a partir de ontem, ficou me incomodando e não era nada daquilo, e eu mudei tudo. E acabei, inclusive, pegando a pregação e fazendo ela em 3 minutos e soltando no vídeo lá do YouTube, para ela não ficar parada lá. E uma coisa que eu não queria pregar há muito tempo, eu não queria pregar porque me lembra muito como é que eu entrei por que eu entrei na igreja, por que eu fui convertido. A igreja que eu fui convertido é uma igreja diferente da nossa, bem diferente da nossa. Tem um fundo musical aí? Mídia? Mídia? Tem um fundo musical, por favor? Bem diferente da nossa porque prega aquela teologia da prosperidade, tá certo? O que eu vou pregar aqui agora é uma das coisas mais pregadas lá. Quem já ouviu falar em tudo posso naquele que me fortalece? Hein? Tudo posso naquele que me fortalece? Eis que seja dentro da Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que eu vou falar hoje. Só que o tema da pregação é assim: tudo posso portar aquele que me fortalece. É isso que o apóstolo Paulo tentou dizer. Tentou dizer não, é isso que o apóstolo Paulo disse. Algumas frases da Bíblia, alguns pedacinhos da Bíblia, né, alguns versículos da Bíblia, ganharam tanta força, tanta divulgação, só que perderam a profundidade. Perderam o que exatamente quer dizer. Eu ganhei uma plaquinha da Beth, né? Pena que a Beth e o Gerson não estão aqui. Mas eu ganhei uma plaquinha da Beth, está lá na minha varanda, lá no sítio. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu levo isso para minha vida. Eu levo isso para o meu dia a dia. E isso me dá força a cada dia. Mas o tudo posso naquele que me fortalece, de um certo modo, ficou meio banalizado, ficou meio fraco, perdeu o sentido. Essa é uma das frases, né, que a gente muitas vezes diz, né? Tem um monte de frases da Bíblia que as pessoas falam assim ao vento: ah, os humilhados serão exaltados. Nem isso está escrito direito na Bíblia, não é desse jeito. E as pessoas falam, e as pessoas sai da boca para fora, não entra no coração. Tem gente que usa como se fosse uma chave para conquistar coisa. Ah, eu tudo posso. Ah, isso eu posso. Tem gente que usa a palavra de Deus. A gente falou aqui de manhã. Tem gente que usa a palavra de Deus como se fosse um abracadabra. Abracadabra, tá curado. Abracadabra, comprei meu carro. Abracadabra, vou comprar minha casa. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus não é isso, não diz isso. Deus não responde uma necessidade. Deus não responde um desejo. Deus responde oração. Deus responde aquilo que a gente realmente precisa. Deus desce, né? Tem aquele filme, o Todo-Poderoso, com Jim Carrey. E ele tá lá escutando um monte de vozes, um monte de oração. E ele começa a dizer sim para tudo, sim para tudo. Se Deus dissesse sim para todas as orações, esse mundo não existiria mais. Tenta imaginar, irmãos,
tudo que você já pediu na sua vida. E se Deus tivesse dado naquele momento as coisas que você pediu, algumas coisas, algumas curas, por exemplo, fazem muito sentido. Outras talvez teriam destruído a sua vida, teriam destruído a vida da sua família. Quanta gente, quantas histórias que a gente conhece que a pessoa ganhou numa loteria, por exemplo, e acabou morrendo. A pessoa ganhou uma herança e acabou destruindo a família dele por causa de dinheiro. A pessoa conseguiu um carro e acabou morrendo num desastre. Quantas histórias assim. Então, aquilo que Deus nos dá, Deus sabe para que Ele está dando. Deus sabe o propósito que Ele está dando. Se a gente ler o versículo puro, está lá em Filipenses 4, 13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente lê só isso, muito pouco. A Bíblia, ela não é feita de um versículo isolado. A Bíblia é feita de um contexto total. A gente precisa ler a Bíblia, entender ela, a palavra de Deus como um todo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. A gente vai ler Filipenses, a palavra está lá em Filipenses 4, de 10 a 13. Filipenses 4, de 10 a 13. A gente não vai ler somente o tudo posso. Achou, diz amém aí. E não achou, misericórdia, venha na escola bíblica dominical de domingo, culto de consagração. E hoje, no final do culto, o que saiu lá no nosso, a gente tem um grupinho lá, quem quiser procura o pastor, a pastora. Quem perdeu a escola de hoje, perdeu mesmo, porque foi muito boa, discussão muito gostosa, muito legal. Mas pode recuperar domingo que vem, né, pastora? Tá perdido não. Tem jeito, domingo que vem tem mais. Vamos para a palavra. Eu vou ler lá para ficar igualzinha. Ah, não tem lá. Esses 4:10 diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Tua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja nessa palavra, Pai, para nos colocar a Tua vontade, Senhor Deus. Tu és um Deus de misericórdia, Pai, e tudo posso suportar de Ti, Senhor. O apóstolo Paulo estava falando de resistência, de sobrevivência. Esse momento da vida de Paulo, ele não estava num campo florido, ele não estava diante de uma igreja, liberdade cristã, podendo falar à vontade, podendo pregar, podendo dizer as maravilhas de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez com o apóstolo Paulo na sua conversão, os milagres que Jesus, pelo intermédio do apóstolo Paulo, Jesus pôde operar, paralíticos, cegos. Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, dentro da prisão Mamertina, lá em Roma. O apóstolo Paulo estava na fila para ser morto. Morto pela palavra de Deus, morto pela palavra de Jesus, morto por disseminar o evangelho, morto
por fazer a vontade de Deus. E em contraste, essa é uma carta alegre. A carta aos Filipenses, uma carta de Paulo alegre, uma carta de agradecimento. Deus trouxe hoje cada um aqui para lembrar a gente que Ele, só Ele, por meio dEle, fortalece a gente para atravessar deserto, para atravessar tempestades, para atravessar a cadeia como Paulo. Deus nos fortalece. Tudo eu posso suportar, tudo eu posso aguentar, tudo eu posso atravessar. Deus está me apoiando, Deus está me levando. Paulo estava algemado, limitado, preso, injustiçado. Isso deve ter sido no ano 62 ao 64 depois de Cristo. Roma tinha acabado de pegar fogo. Quem já viu falar de que Nero botou fogo em Roma aí? As 3 pessoas já ouviram, hein? Tá bom. Nero botou fogo em Roma. Nero era o imperador. E ele colocou fogo em Roma porque ele queria reconstruir Roma. Ele tinha as ideias megalomaníacas. Ele queria reconstruir Roma do jeito dele. E ele botou fogo em Roma. E Roma pegou fogo em vários distritos. Roma era dividida em vários distritos. Roma inteira pegou fogo, menos um bairro cristão. E o que Nero fez? Botou a culpa nos cristãos. Os cristãos levaram a culpa, na época, por Roma ter pegado fogo. O que aconteceu com os cristãos? Na época não tinha luz elétrica, os cristãos eram crucificados, queimados em praça pública. Para iluminar as noites de Roma, os cristãos eram queimados. Nesse contexto que Paulo está preso lá na prisão mamertina. Eu tive lá nessa prisão, tive nesse lugar, e é desolador. É totalmente, a gente não consegue imaginar como é que era a vida de Paulo, de estar lá preso, estar lá com o coração alegre no Senhor, de estar lá até o último minuto de Paulo, pregando o Evangelho. Tudo posso suportar, Senhor, porque o Senhor me fortalece. É uma carta alegre, escrita numa situação mais escura. Não é sobre uma vitória externa, mas é uma vitória interna de Paulo. É uma vitória interna que Deus nos dá hoje. É uma vitória interna que Deus nos dá para vencer tudo aquilo que está nos afligindo, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos oprime no dia a dia. É essa vitória que Deus nos dá. É ter paz que excede todo entendimento, paz no coração. Paz para poder pensar, paz para poder tomar decisões. Paulo fala que está com contentamento, está com gratidão, ele está com firmeza. Como pode alguém preso ser tão livre? Como pode alguém preso estar alegre? Só tendo Jesus no coração. É só reconhecendo as maravilhas que o Senhor faz por nós. Porque Ele descobriu a força que sustenta. Força que nos sustenta. Não vem de circunstâncias. Não vem do chefe que oprime. Não vem da doença que nos aperta. Vem do governo que faz seus saquinhos de maldade. Lá em Gálatas 2:20, ele diz assim, Gálatas 2:20 veio antes dessa carta dos Efésios. Ele diz assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Jesus foi crucificado, morto por nós, pelos nossos pecados, muito antes da gente merecer. Quem acha que a gente vai merecer algum dia, esquece. Salvação é uma graça imerecida. Não tem o que a gente faça para merecer. A gente só precisa adorar Jesus, a confiar nele. Colossenses 1:27, Paulo diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Não importa o que está acontecendo do lado de fora aqui, importa o que está acontecendo aqui no meu coração. João, lá no seu evangelho, já dizia assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Cristo era justamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. A gente pode imaginar 3 tipos de situações, 3 tipos de lugares que tentam nos quebrar, que tentam quebrar nossa fé, que tentam destruir o nosso coração, tentam nos jogar no lixo. A gente tem os lugares de necessidade. Quando a gente está passando uma necessidade, Paulo diz: ei, estar abatido. Tem momentos que falta paz, tem momento que falta dinheiro, tem momento que falta saúde, tem momento que falta direção, tem momento que falta companhia. Deus fortalece o abatido. Deus olha por nós. Deus cuida de nós nesses momentos. Então, nos momentos que a gente tem mais necessidade, quando a gente entrega para Deus, eu acho engraçado que a gente tenta lutar, brigar. Aí chega uma hora que a gente fala assim: Senhor, não aguento. Senhor. E é justamente nessa hora que a gente vê um milagre acontecendo. É nessa hora que a gente vê Deus agindo. É nessa hora que a gente vê Deus curando. É nessa hora que a gente vê Deus suprindo. É nessa hora que Deus, no meio da tempestade, nos faz andar sobre as águas. É nessa hora que no meio do deserto, até um corvo vem trazer pão. Outro lugar que acaba com a gente, que tenta acabar, em nome de Jesus, que não vai mais acabar com a gente, amém? Em lugar de abundância. Olha que engraçado, né? O diabo usa a necessidade, como nas tentações de Cristo, a necessidade de pão. Jesus estava 40 dias sem comer. A necessidade de reconhecimento. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deus já tinha acabado de dizer a Cristo. Deus tinha acabado de batizar Jesus e descer uma pomba do alto: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E o diabo quer tirar essa paz, esse reconhecimento de Jesus. Jesus sabia quem era, e cada um daqui sabe quem é. Cada um de nós sabemos que somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus, e o diabo ataca essas necessidades. O diabo ataca isso. Ele não coloca necessidade em nós, ele não faz isso em nós. Isso é do mundo mesmo, são coisas que acontecem. Mas o diabo esfrega na nossa cara, porque ele quer que a gente amaldiçoe nosso Deus e morra. Mas isso não vai acontecer. Só que o outro jeito que o diabo age é na abundância. Assim como a necessidade nos faz, a paz da necessidade nos faz a chegar a Deus, e a abundância nos faz sair de perto de Deus.
Ah, eu já consegui meu emprego bom, eu já consegui meu carro bom, eu já consegui minha casa boa, consegui viajar, não preciso mais de nada. Paulo diz: eu sei ter abundância, eu sei passar fome, mas eu sei também ter abundância. Nem todo mundo é destruído pela luta. Davi caiu diante do leão, não caiu diante do urso, não caiu diante do gigante. Quem caiu foi o gigante. E cá para nós, irmãos, uma pedrinha não derruba um gigante. O gigante não caiu para trás com a pedrada de Davi, o gigante caiu para frente. O Senhor dos exércitos derrubou aquele gigante. Davi não caiu perante o maior desafio que ele teve, que foi o rei Saul. Um reinado inteiro, um exército inteiro perseguindo Davi. Davi não caiu perante isso. Mas na abundância, enquanto os reis deviam estar na guerra, Davi estava lá no seu castelo, comendo, bebendo, e olhando pela janela, Batseba tomando banho. É aí que Davi caiu. Davi caiu na abundância. Muitas vezes, a abundância nos afasta de Deus. A abundância nos afasta do nosso propósito. Muita gente é destruída pela vitória. Destruída quando alcança aquilo que mais queria no seu coração. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Essa abundância não pode estar no nosso coração. O que tem que ocupar o nosso coração é o amor de Cristo. É o amor do Pai pela nossa vida. Abundância sem Deus vira orgulho. O orgulho é pecado. Abundância sem Deus, abundância com Deus, vira propósito. Abundância sem Deus é pecado. Abundância com Deus é propósito. O propósito de Deus sempre foi, a promessa de Deus sempre foi, te dar a terra que emana leite e mel. A proposta de Deus sempre foi de abundância para a vida da gente. Nós somos filhos de Deus. Que pai que quer ver o filho no lixo? Que pai que quer ver o filho passando necessidade? A proposta de Deus, o propósito de Deus é a abundância. O propósito de Deus é que entremos na terra santa, na terra que emana leite e mel. O propósito de Deus, Ele não daria seu único filho em sacrifício se o propósito dele não fosse salvar eu, você, a nossa família. Deus não faria nada disso se o propósito dele não fosse nos salvar. Se o propósito dele não fosse limpar os nossos pecados. Se o propósito dele não fosse nos curar. Se o propósito dele não fosse progredir a gente, nos dar abundância. Só que a abundância dentro do nosso coração, pecado. Como está escrito, tem gente que fala que o dinheiro é amaldiçoado. O dinheiro não é amaldiçoado, o amor ao dinheiro é maldito. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. E esse é o maior das três coisas, dos três caminhos que podem nos destruir, que podem nos tirar do caminho. Esse é o maior perigo da fé cristã. Lugar onde eu passo a achar, eu não dependo mais de Deus. Aí eu uso a frase, tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu estou dizendo que tudo posso e tudo posso mesmo. Que eu não estou nem aí para nada, que eu não estou nem aí para ninguém, que eu não estou nem aí para o nosso Deus. É aí onde acontece a maior queda. Porque eu tudo posso. Eu estou em Jesus. Quando eu estou enraizado na fé. Quando eu me permito a viver não o meu caminho. O meu caminho não é de vitória. O caminho de vitória é quando eu trilho o mesmo caminho do Senhor. É o caminho que o Senhor
colocou na minha vida. Dependo da graça. E achar que eu não dependo da graça, achar que eu não dependo, eu acho que eu já tenho tudo. É porque o meu orgulho está me jogando no lixo. Posso estar bem ali naquele momento, mas aquilo não vai durar. Aquilo vai ser minha ruína. Outro lugar que o diabo leva a gente, o lugar da incerteza. Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda situação. Paulo diz: eu aprendi. Não gosto de fazer isso, mas olha aí pro teu irmão. Fala assim: eu quero aprender. Fala de novo, vocês estão dormindo, né? Vamos lá, eu quero aprender. Contentamento, a gente não nasce com isso. A gente não nasce assim. Paulo não nasceu assim. Paulo aprendeu a se contentar. Paulo aprendeu a aceitar o caminho de Deus. A fortaleza, o contentamento, tudo um processo. É tudo um aprendizado. Muitas vezes a gente não se permite aprender. Deus está mostrando para a gente muitas vezes Deus fala uma coisa comigo. Eu fico pensando, não, isso aí deve ser da minha cabeça. Não. Por quê? Eu quero A. Vai por aí, vai por ali. Mais longo. Vai por ali. Eu vou virar a Bíblia aqui, peraí. Vou fazer meu abracadabra aqui e vou mudar a vontade de Deus porque eu quero ir por ali. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus está abrindo hoje aqui na vida de muitos, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta a gente meter o pé e querer arrombar aquela porta. Ninguém abre. Deus já abriu uma porta para você hoje, irmão. Deus já colocou no teu coração o teu caminho. Basta você entrar. Basta eu entrar. Deus já fez isso. Deus não está fazendo hoje. Deus já fez isso. Paulo conta o segredo. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Qual que é esse segredo, irmãos? Cristo. Jesus Cristo é a fonte. Jesus Cristo é o sentido. Jesus Cristo é o combustível de Paulo. Tem que ser o meu combustível, tem que ser o seu combustível. Jesus Cristo é o centro. A vontade é sempre do Senhor. Quando a gente obedece à vontade do Senhor, a gente não tem sofrimento. A palavra diz que Deus não quer sofrimento. Deus não quer sofrimento. Deus quer obediência. Deus não quer que a gente padeça. Deus não quer que a gente passe fome. Deus não quer que a gente não tenha dinheiro para comprar aquilo que a gente precisa. Deus não quer que a gente tenha doenças. Mas a gente tem. Deus cura. Deus toca e Deus liberta. Hoje de manhã a gente estava aqui conversando sobre libertação. Libertadores. Agora chegou a Suzane. Formação da primeira turma de libertadores. Jesus liberta os cativos. Jesus quebra cadeias. Mas a gente tem que colocar no nosso coração a paz de Deus. A gente tem que colocar no nosso coração o perdão. Muita cadeia que a gente está metido
não é cadeia física, não tem algema, como Paulo estava lá algemado. Muita cadeia, não tem grade, mas tem perdão. Perdão eu preciso liberar no meu coração. Muitas vezes eu estou sofrendo por uma coisa que eu não deveria sofrer, quando eu libero perdão. Cristo é a fonte. O que eu tenho que ter no meu coração é Cristo. Esse é o segredo de Paulo. Não era força emocional, não era essas pregações de motivação. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está querendo motivar. Paulo está contando a experiência dele. Não é esforço humano. Paulo diz que tinha um espinho na carne. Ele não estava perfeito. Ele não tinha vida perfeita. Ele estava preso na prisão lá. Fria. Aquele lugar é frio demais. Todo de pedra, algemado. Não é pensamento positivo. Não é uma força. Não é é Cristo dentro dele. A gente pode ter a mesma felicidade de Paulo hoje, com uma condição muito melhor que a gente tem aqui. A gente pode ter o mesmo sentimento de Paulo, sem ter que ir para a prisão. A gente pode ter as mesmas vitórias de Paulo, sem ter que padecer no meio dos soldados romanos. A gente pode ter a mesma glória de Deus, a mesma salvação, sem ter que ser decapitado em praça pública como Paulo. Tudo posso. Tudo posso. O mundo fica dizendo para a gente assiste vídeo, a gente lê um livro, livros de autoajuda. O que a gente precisa é ajuda do alto, não é autoajuda. A gente vê as pessoas dizendo que vai lá, você consegue. Vai lá que você é bom, você pode. Você aguenta. Uhul, bora lá. A Bíblia diz que você não consegue, que eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Cristo me fortalece. Com Cristo, tudo a gente pode. Com Cristo, aí sim a gente pode. Quando esse tudo posso se torna real? Quando tudo parece desabar, quando a alma da gente pensa em desistir, quando eu digo, que me sinto que não aguento mais, quando o caminho aperta e o coração cansa, justamente nesse momento, justamente nesse lugar, Deus sussurra no teu ouvido. Deus sussurra só para você escutar. Eu tô contigo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Glória a Deus. Esse é nosso Deus. É o Deus. Ele está junto com a gente. Ele está olhando pela gente em todas as situações. Ele está cuidando de nós. Tudo posso não é sobre fazer, é sobre suportar, é sobre permanecer, é sobre continuar crendo, continuar andando, porque eu sei que eu estou andando com Cristo, porque eu sei que eu estou andando com meu Deus. Eu sei que eu saio por aquela porta e Jesus Cristo não está só aqui. Jesus Cristo vai comigo. Jesus Cristo está comigo na minha casa. Jesus Cristo está comigo onde eu trabalho. Jesus Cristo está comigo onde eu estudo, onde eu ando na rua.
Jesus Cristo está comigo e tudo posso suportar naquele que me fortalece, naquele que cuida de mim, naquele que toca o meu coração, naquele que me leva, que anda comigo. Sobre continuar crendo, sobre continuar sorrindo. Tinha tempestade, mas Pedro andou sobre as águas. Tinha deserto para Elias, mas o ribeiro de Querite estava lá. O corvo estava lá alimentando ele. Deus mandou ele sair dali e procurar uma viúva. Ele deve ter achado que ia achar uma viúva rica. A viúva só tinha a farinha e o azeite para aquele dia. Vou fazer um bolo, eu e meu filho, vamos comer e vamos esperar a morte. Deus proveu. Deus provê na nossa vida. Deus cuida de nós. Te pergunto, irmão, só para você, não precisa nem responder. Pensa aí na sua cabeça. O que sua vida está gritando hoje? Qual é a tua necessidade? O que você está precisando de Deus? Você está lutando para continuar? O que está pesando além das tuas forças? O que está oprimindo o teu coração? Que tempestade é essa que parece maior do que você? Essa dor já dura tempo demais? Ou tua oração não teve resposta? Pode não ter força para resolver, mas Deus te dá força para você resistir. Deus te dá força para você vencer essa batalha. Deus está cuidando. Aí em Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ainda que hoje quer se assentar com Deus no trono dele. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel a Deus é fiel aqui no coração. Deus sonda nosso coração. Deus sabe o que a gente está pensando. Deus sabe o que a gente está precisando. Deus sabe o que a gente está passando. Deus sabe o que a gente precisa para sair desse deserto. Você já colocou tudo isso nas mãos de Deus? Você já confiou isso nas mãos do Senhor? O Senhor dos exércitos, o Deus Criador, o Deus de milagres, o Deus da igreja, não a igreja Liberdade Cristã só, mas da igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Paulo não disse, tudo posso conquistar. Ele disse, tudo posso suportar. Talvez hoje, irmãos, Deus não está te chamando para correr. Deus está te chamando para ficar de pé. Deus está te chamando para que Ele possa entrar dentro do teu coração. Porque quando você acha que não aguenta mais, é aí que o Senhor te fortalece. É aí que o Senhor te coloca de pé. O Senhor tem grandes coisas para o nosso ministério, grandes coisas para a nossa igreja. Mas a gente precisa estar de pé. A gente precisa estar curado, sarado, liberto. Liberto. Paulo estava lá encarcerado, algemado, mas Paulo estava liberto. O coração de Paulo estava liberto. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos.
quando ele escreveu o Apocalipse, a revelação. Eles, aparentemente, nos olhos humanos, estavam mais presos possível. Eles sabiam que estavam libertos. E essa liberdade é o que Deus quer derramar sobre nós hoje. Essa liberdade no coração é o que Deus quer colocar na gente, para que a gente possa, tudo possa suportar. Força não é tua, irmão. Força vem do Senhor. Força vem de Deus soberano. Ele pode tudo. Esse é nosso Pai. O Pai que pode tudo. O Pai que cura leproso. O Pai que cura cego. O Pai que faz paralítico andar. O Pai que faz ressurreição. O Pai que faz ressurreição não só de gente, mas é capaz que hoje Ele está fazendo ressurreição dos teus sonhos. Ele está levantando os caídos. O Pai está curando. Esse é nosso Pai. E tudo posso suportar. Força não é minha. Força não é sua. Força é do Senhor. Tinha tanta coisa para falar aqui hoje. Mas o Senhor quer que a gente entenda somente isso. Deus está cuidando. Deus está operando. Milagre não veio ainda. Milagre não chegou ainda. Ele está no caminho. A gente precisa estar no caminho. A gente precisa suportar. Jó suportou. Jó aguentou tudo o que aconteceu na vida dele. Deus restituiu Jó o dobro de tudo que ele tinha. Muito mais do que ele precisava. Esse é nosso Deus, é o Deus que restitui. Paulo estava há 2 anos de ser morto. Estava pertinho da sua morte. Mas Paulo estava lá feliz, com Deus no coração. O Senhor confortava Paulo. O Senhor cuidava de Paulo. Posso suportar aquele que me fortalece. Fala para o teu irmão. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. E o seu nome é Jesus. Jesus, o nome sobre todos o nome. Jesus, nosso Deus. Ele que morreu por nós. Ele suportou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente não teve condições de deixar para lá. Jesus suportou. Jesus levou na cruz para que nós pudéssemos ser abençoados por Deus, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Forte aqui. Somos fracos, imperfeitos. Mesmo assim, Deus não nos chama de servos. Deus nos chama hoje de filhos. Deus nos chama hoje um caminho muito maior que a gente sequer imaginou. Deus nos chama hoje
para virar de lado. Jesus nos chama hoje para passar para o outro lado. Jesus nos chama hoje para a vitória, para a abundância. Mas a gente precisa escutar o chamado de Jesus. A gente precisa escutar tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, quer que a gente viva. Tudo posso, aquele que me fortalece. A gente lembrar da palavra. Vou ler de novo Filipenses 4, de 10 a 13. Irmãos, abre teu coração para esta palavra, para entender esta palavra do jeito que a gente tratou aqui. Vamos ver se a gente consegue escutar ela diferente? Hein? Filipenses 4, 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a nossa lembrança em mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Leia junto comigo agora. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, irmãos? Glória a Deus, que a gente possa ter uma semana de vitórias em Cristo Jesus, que a gente possa ter uma semana onde Cristo fortaleça cada passo nosso, cada dia, cada minuto que a gente imaginar, eu não vou aguentar, e eu vou cair, isso está pesado, que Cristo possa nos sustentar, e a gente possa ver a mão de Cristo verdadeiramente agindo na nossa vida, amém? Vou pedir para vocês ficarem em pé para a gente orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que precisamos, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, nós esquecemos quem nos sustenta. Muitas vezes, Senhor, nós esquecemos o que verdadeiramente precisamos, Pai. Muitas vezes, Pai, nós deixamos nos levar por nossos braços. Nós deixamos nos levar, Senhor Deus, por uma vida de abundância. Esquecemos que é o Senhor que nos sustenta. Esquecemos que é o Senhor, Pai, que cuida de nós. Senhor Deus, toca hoje no nosso coração, Pai. Livra-nos, Pai, do orgulho. Livra-nos, Pai. Livra-nos de tudo isso que nos oprime, Senhor Deus. Nos permita reconhecer em nosso coração, Pai, que só o Senhor pode. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa frase marque o nosso coração para essa semana, Senhor. Que nós possamos olhar para nossas adversidades, Pai, não mais do jeito que ela parece aos olhos humanos. Todos em Jerusalém achavam que a terra emanava leite e mel, mas tinha gigantes, que aos nossos olhos parecíamos como gafanhotos perto deles. Mas só o Senhor via que o gigante era nada, que o Senhor pode derrubar o gigante. Todos falavam para Davi que ele não conseguiria, mas o Senhor deu a vitória a Davi. Senhor, nos dá a vitória nessa semana, Pai. Nos dá a graça, a Tua glória, Pai. Anda conosco nessa semana, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos dos Teus milagres. Nós precisamos da Tua mão.
Nós precisamos do teu apoio, nós precisamos do Senhor. Jesus Cristo, toca no nosso coração essa semana, Pai, para que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas, Pai, e reconhecer que o Senhor é nosso Deus, e tudo posso suportar naquele que me fortalece, tudo posso suportar no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor agora com todo o teu coração, amém? Deus é maravilhoso. Tudo, Senhor, nós podemos em Ti, Jesus.